Duas grandes notícias agitam a tarde do Flamengo. Jorginho acerta detalhes aí para voltar para o Brasil, hein? A sua volta está cada vez mais próxima. Meus amigos, novidade na representação do Flamengo. O Flamengo se representou agora à tarde. Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique treinando com o time principal. E Gerson recusa proposta do Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, meu filho. Simples assim, clicou no like, se inscreveu. Abençoado, Flávio, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ser campeão brasileiro da Libertadores e Copa do Brasil. Põe fé? Comenta aí. Vamos que vamos. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E é nóis. Meus amigos, tarde de representação, o Flamengo voltou de folga, só tirou um diazinho de folga após aí comemorar o título carioca. Voltou de folga com novidades, Pedro, Cebolinha e Bruno Henrique treinando normalmente. Lembrando, só essa folga foi mais rápida, porque no final de semana o Flamengo vai folgar sábado, domingo e segunda. A próxima folga será mais longa, então essa foi mais curta. O time ali já pegou um certo ritmo sem algumas peças, né, que estão com a seleção. Quando voltar da próxima folga, já voltar mais descansado, com a cabeça centrada. Lembrando, Felipe Luiz está treinando o time principal sem o Alexandro, sem o Léo Ortiz, sem o Gerson, sem o Wesley, sem o Varela, sem o Gonçalo Prata, sem o Arrascaeta e sem o De La Cruz. Jogadores aí que não estão com o Flamengo por causa das suas devidas seleções. E o treino foi repleto de surpresas. Uma delas é que o Bruno Henrique treina normalmente, assim como o Cebolinha, e o Pedro também conseguiu fazer parte ali do coletivo, coisa e tal. Lembrando, o Pedro só deve voltar a jogar uma partida oficial no final de abril, mas é uma recuperação que está sendo rápida e está sendo muito positiva. Só que o Flamengo não vai ter pressa nenhuma em adiantar aí a preparação do Pedro. Vai ser no ritmo do jogador, de acordo com os resultados que forem vindo. O Flamengo deve escalar ele no final de abril. Já o Bruno Henrique e o Cebolinha estão prontos para jogo. O próximo jogo do Flamengo contra o Inter, dia 29 de março, já estarão em campo com certeza. Então o Flamengo aí dando passos importantíssimos, jogadores recuperados e tudo caminhando certo e positivamente como o Felipe Luiz deseja. Então a equipe vai ficando mais forte e os detalhes aí vão sendo acertados passo a passo. Gerson, meus amigos, teve a proposta do Flamengo aí, salarial de aumento, porém o Gerson não quis. Gerson não aceitou. A gente fala Gerson, mas na verdade é o staff dele que representa o jogador. Claro, está ali pelos interesses do jogador, então é o jogador. O que acontece? O Flamengo quis dar um aumento significativo de salário, eles acharam pouco e rejeitaram, querem mais. Acho que o Gerson teria que ser mais valorizado. Aí muita gente fica preocupada, mas não precisa ficar preocupado, que o Gerson tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Lembrando que o Flamengo rejeitou uma proposta de 28 milhões de euros do Zenit. Não vendeu, conseguiu segurar o jogador. E se no meio do ano chegar uma proposta parecida, o Flamengo achar que deve segurar, vai segurar, senão o Flamengo deve vender. Mas há uma possibilidade do Gerson sair no meio do ano, sim. Isso existe, essa possibilidade existe. E também aí, segundo a Raíssa Simplício, o Gerson não aceitou essa proposta inicial, mas o Flamengo vai fazer uma outra proposta e nessa outra proposta o Gerson deve aceitar. A princípio o Flamengo oferece, vamos supor que o salário dele seja 1 milhão, o Flamengo oferece 1.200, o jogador refuta, vai chegar a 1.500. Às vezes o jogador queria 2, aí o Flamengo também dá essa investida de 1.200, vai reduzir para 1.500, entendeu? Então isso aí tudo faz parte da negociação, é normal, não tem nada demais, pode ficar tranquilíssimo. Então o Gerson recusou a primeira investida, lembrando, teve aquela polêmica do pai dele no podcast, falando que o Gerson veio para o Flamengo na situação, que agora está em outra, que tinha que ser valorizado, coisa e tal. Está sendo valorizado, o próprio Gerson está feliz em jogar no Flamengo, não deseja sair, mas é claro, tudo é profissionalismo e profissionalismo requer dinheiro. Então ele quer um aumento justo. O Flamengo e ele vão chegar a um denominador comum em breve, mas por enquanto está o clima meio quente, mas no final vai dar tudo certo, pode ter certeza. Mas se chegar uma bolada no meio do ano, o Flamengo deve vender, hein? Deve vender o Gerson e deve vender o Wesley também. Mas o Flamengo está se reforçando. E um dos prováveis reforços do Flamengo deve estar desembarcando no Rio de Janeiro nos próximos dias, ou melhor, nos próximos meses, né? É o Jorginho. Muita gente mundo afora está cravando
que o Jorginho, o Flamengo já tem um pré-contrato assinado, porém no Flamengo a informação é que não há nada disso, mas a verdade é, as coisas estão acontecendo. Domingo, no Fla-Flu, o empresário dele, um representante, estava em campo, por isso que eu falei duas baita notícias. Uma é do Mauro Santana e a outra é do Mauro César. A do Mauro Santana é a seguinte: o empresário responsável ali que cuida dos direitos do Jorginho estava no Rio de Janeiro e foi convidado por José Boto para ir ao Maracanã. No Maracanã, assistiu os jogos, coisa e tal. Vai acontecer uma rodada de reunião, tudo isso com o Jorginho online, e ali ficará tudo a caráter de finalização, tipo salário, tempo de contrato, propostas aí de bonificação para o futuro, acordos para que o jogador venha jogar no Flamengo. No Flamengo, isso aí já é tratado com muita positividade, como certo. O Flamengo conta com o Jorginho para a sequência dos campeonatos. Já há também aí no Rio de Janeiro a prima do Jorginho, que cuida das suas redes sociais, segundo o Mauro Santana, está no Rio de Janeiro exatamente para correr atrás de casa, escolas para o filho, tradutores ali, né? Pessoas que falem 2, 3 línguas, colégios que têm essa facilidade para que os filhos dele possam ir estudar. Então já procura casa, já procura colégio. Quando está nesse ponto é porque as coisas já estão tendo o desfecho que a gente quer. Então em breve o Jorginho deve assinar com o Flamengo. Enquanto não assinar, a gente não pode cravar. Mas está tudo adiantado, galera. Então as coisas estão acontecendo e daqui a pouco a agenda do Mengão. Imagina como é que vai ficar esse meio de campo. Jorginho, De Arrascaeta, Gerson, Eric Pulgar, De La Cruz, ainda tem o Alan, tem o Everton Araújo. Como que vocês imaginam esse meio de campo? Ainda tem o Matheus Gonçalves. O Flamengo vai ficar aí com 3 times de sobra. É muito jogador bom numa posição só. Comenta aqui o que vocês acham da chegada do Jorginho no Flamengo, que vai acontecer em breve. Muita gente já está cravando. Onde a fumaça, a fogo, eu não canso de falar isso. Claro, tem a matéria do Mauro César aí, que nem eu falei, 2 grandes notícias. A primeira do Mauro Santana e a segunda do Mauro César. Do Mauro César, ele já admite um avanço na negociação. Ele acredita que existe negociação e que pode até ser que o Jorginho venha realmente para o Flamengo. Só que ele vê com muita dificuldade isso acontecer, porque o Arsenal tem campeonato até o final de maio, está bem nos campeonatos que está disputando. O Jorginho está sempre entrando. Tem uma cláusula rescisória que o Jorginho receberia 7 milhões se ele ficar até o final do contrato. Então o Mauro César Pereira afirma e acredita que será difícil o Jorginho vir agora, mas que se o Flamengo fizer a contratação, será com certeza uma das maiores contratações da história do Flamengo, porque o Jorginho é nada mais, nada menos, um dos melhores volantes em atividade, apesar de seus 33 anos. Tem um histórico muito positivo, se lesiona muito pouco, tem uma saúde muito boa. Então o Flamengo estaria fazendo uma grande contratação, segundo o Mauro César Pereira, porém ele acha difícil isso acontecer por causa das coisas que tem que ser vistas aí. Primeiro, fim de temporada lá. Aí vem para o Super Mundial já cansado. Mas tem os outros times que vão estar no Super Mundial que também estão cansados. Então tem muitos detalhes ali que não batem, mas a verdade é, no Flamengo tem um otimismo muito grande e as coisas devem ter desfecho nos próximos dias. Por isso tem que estar inscrito, meu filho, e ativar o sininho, porque você vai receber notificação aí da chegada do Jorginho, que vai acontecer. Há muita coisa, muito detalhe a ser acertado, mas vai ter essa reunião entre José Boto, empresário, e o Jorginho via online, e as coisas vão ter desfeito positivo. Vocês acham que a prima dele estaria no Rio de Janeiro procurando casa, escola para os filhos, se ele não tivesse realmente interessado em vir? Então escreve aqui o que vocês acham dessa notícia. Então as coisas estão acontecendo, se Deus quiser daqui a pouco o Jorginho é jogador do Flamengo. E falando no nosso Mengão, que além de se preparar aí o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 29 de março, tem também a sequência ali da Libertadores. Sabemos que vamos ter um time na altitude, pouca altitude, mas vai ter altitude. E o Flamengo tem que se precaver e se preparar. Detalhe, Brasileirão esse ano, começando mais cedo por causa do Super Mundial. No meio do ano vai parar tudo aí, tudo no Brasil. Vão ficar todo mundo focado nesse Super Mundial, que vai ser um show à parte, vai ser um campeonato extraordinário. E o nosso Mengão, vamos primeiro a classificar para estar lá. Se Deus quiser vai dar show, vai trazer resultado, vai trazer título do Super Mundial. É muito difícil, mas vamos sonhar aí que ele chegue nas quartas de final. Então é muito importante o Flamengo ter um elenco forte, recheado de craque, para fazer bonito
e trazer aí boas notícias para todos nós, né? E lembrando, daqui a pouco, quando começar o Brasileirão, vai começar a ter notícia todo dia, notícia atrás de notícia, notícia de departamento médico, tomara que não, né? Bem menos, mas notícias de preparação, viagens, então fique atento para não perder nada, se inscreva e taca o dedo no like. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, tamo junto, é nóis, valeu amigo.